Então nós vamos prosseguir aqui, agora, nesse texto de Mateus 24, expondo como estamos fazendo. O livro inteiro. Os irmãos devem manter a Bíblia aberta. Aí deixa uma marca nessa passagem, porque esse é o nosso texto que vamos seguir e a partir do qual vamos tirar nossas lições nesta noite. Não são lições difíceis. São lições fáceis. Se bem que eu quero situar os irmãos aqui, nessa porção de Mateus, e é o que eu quero dizer agora. Eu não sei, eu corro risco de ser confuso, eu tenho medo de ser confuso aqui no que eu vou falar, então estou com medo de começar a pregar hoje, porque esse comecinho que eu quero dizer, essa parte inicial, o texto não, mas a parte inicial que eu quero falar, ela pode ser um pouquinho confusa. Então, se os irmãos não entenderem nada, depois perguntem para mim lá fora, eu tento explicar melhor aí as coisas que eu quero dizer, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Bom, inicialmente eu quero dizer para os irmãos que esse trecho que está aqui diante de nós é parte de uma série de ilustrações referentes à incerteza do momento em que Cristo vai voltar. Há várias ilustrações aqui dizendo: olha, nós não sabemos quando ele vai voltar. E aí então o Senhor Jesus menciona algumas ilustrações acerca disso. Ele fala dessa ilustração dos dias de Noé, ele fala da ilustração logo em seguida. Se os irmãos olharem no texto, os irmãos vão ver uma outra ilustração referente ao homem que não sabe a hora que vem o ladrão. Depois ele fala uma outra ilustração acerca de um servo que é a quem são confiados os bens de um senhor. É outra ilustração. Depois o Senhor vem de repente e surpreende esse servo. No capítulo 25, essas ilustrações continuam com a parábola das 10 virgens que são pegas de surpresa pela vinda do noivo e também a parábola dos talentos, dos servos que também são pegos de surpresa com a volta do seu Senhor. Enfim, nós estamos entrando numa fase do sermão profético de Jesus em que várias ilustrações são pronunciadas e todas elas para incutir na nossa cabeça que temos que estar preparados porque nós não sabemos o momento certo da sua vinda. Não sabemos. Agora notem bem, isso se aplica a nós ou não? É muito difícil lidar com essa questão. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor voltará depois daquele período que ele já mencionou, que se chama Grande Tribulação, em que ele menciona o surgimento de alguém que vai se situar, se posicionar no lugar santo, e vai se chamar de Deus, e vai exigir adoração como Deus, e perseguirá os judeus, e uma grande tribulação virá sobre o mundo. Nesse tempo, nós não passamos por nada disso. Então esses textos, esses alertas, são alertas que acabam por serem aplicáveis à geração que viverá nos dias em que a tribulação estiver terminando. A tribulação está terminando. Fiquem atentos, a qualquer momento ele volta e nós não nos situamos nisso nesse momento, porque a tribulação não começou. Essas profecias referentes à tribulação, nós não temos vivido. E ainda, por cima, nós temos dito aqui que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação começar. Então, se nós estivermos certos, esses textos aqui não se aplicam a nós. Então você pode tirar a página da Bíblia. Certo? Concordam comigo? Querem tirar a página? Não? Por quê? Porque, irmãos, é muito interessante o modo como Jesus pronuncia essas coisas. Mesmo dizendo tudo isso, que essas coisas vão acontecer depois desse período, depois da tribulação, depois de aparecer o anticristo e tudo mais, ele fala aos seus contemporâneos como se tudo isso fosse acontecer nos dias deles. Ou seja, na mente do Senhor. De alguma forma, esses alertas são aplicáveis a todos. E nós vamos tentar caminhar desse jeito. Nós temos que viver como se nós fossemos a última geração, mesmo sem ser. Por quê? Porque o nosso mestre mandou. Eu tenho que viver agora mesmo, sabendo que o Senhor virá depois da tribulação, e mesmo sabendo que a tribulação sequer começou no ensino de Jesus, eu tenho que viver como se eu estivesse passando agora por esse momento do finzinho da tribulação e estar pronto agora, como se ele estivesse já às portas. Existe algo de salutar nisso. Existe algo de útil nisso para a nossa santidade. Eu viver agora, como se eu pertencesse àquela geração futura. Essa é uma parte um pouquinho confusa. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Entenderam o que eu falei? Pastor Thomas entendeu? Então tá bom. Ok. Agora tem a parte um pouco mais difícil. Essa parte eu vou tentar explicar também direito. É mais fácil explicar quando a gente dá aula, né? A gente escreve na lousa, rabisca, mas no púlpito é mais difícil explicar as coisas. Os irmãos duvidam?
Vem um dia, aqui na frente no meu lugar para ver se é fácil. Difícil falar. Aqui na frente. Falar, o pastor explica. Fácil. Não é não, a gente fica. Cada vez que eu sento naquele banco lá, eu morro de medo de subir aqui. Eu morro de medo. Eu fico o tempo todo dizendo: Senhor, me ajuda, eu não sei falar. Senhor, me ajuda, eu não sei explicar as coisas. Os irmãos pensam que é fácil, né? Que eu acordo cedo já com tudo na cabeça. Venho aqui e falo normal. Não, é assim não. Os pastores ficam com muito medo antes de pregar, e eu fico com muito medo antes de pregar. Eu fico sentado ali dizendo: Senhor, eu não sei falar. Me ajuda, eu não sei explicar as coisas. Eu posso confundir tudo, eu posso piorar a situação. Eu posso falar uma coisa que prejudica a vida de alguém. Então tudo isso dá medo na gente. Mas eu vou me aventurar a dizer o que eu vou dizer agora. E que o Senhor me ajude. Esse trecho de ilustrações que eu mencionei, esse trecho de ilustrações traz um tom de ameaça. Fiquem atentos. Na linguagem de hoje, né? A casa pode cair. Existe um tom de ameaça, um tom ameaçador aqui. E esse tom ameaçador que existem nessas histórias são tons de ameaça dirigidos a quem o Senhor chama de servos dele. E aí nós pensamos, por quê? Porque os servos dele têm que viver debaixo dessa ameaça. Cuidado, cuidado porque ele virá. E se ele pegar vocês despreparados? Vocês vão sofrer terríveis consequências. Mas Senhor, a sua palavra não diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? A sua palavra não diz que as suas ovelhas estão seguras na sua mão e nada pode nos separar do amor de Cristo? Porque o Senhor diz essas coisas? Veja, por exemplo, um exemplo. Só no versículo 50 e 51 desse capítulo. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Não divaguem. Não comecem a pensar que amanhã é segunda-feira. Acompanhem o que eu estou dizendo. Veja o versículo 50 e 51. O Senhor daquele servo virá. É um servo do Senhor. Num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, ele infligirá castigo e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, o servo. O texto usa outras ilustrações sobre a parábola das 10 virgens. No capítulo 25 aparece a parábola das 10 virgens, e ele fala para 5 virgens relapsas. Ele diz no versículo 12, ele, porém respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto vigiai, pois não sabeis, nem o dia nem a hora. Não vos conheço? Como? Onde está a segurança do crente? Aqui? Como o Senhor pode se dirigir ao seu servo e dizer: olha, fora, fora, ali haverá choro e ranger de dentes, eu não conheço você? E muitas pessoas se aproximam dessas ilustrações e ficam pensando: o Senhor vai voltar a qualquer tempo. Ah, e se ele me pegar numa fase que eu não estou bem, ele vai me expulsar e eu vou perder a salvação. Eu não serei salvo. Ah, e se ele me pegar naquele dia que eu briguei com a minha esposa e estou com raiva no coração? Ele chega. Aí eu perco a salvação, justamente por causa disso. E se eu brigar com a minha sogra? Perder a salvação por causa da sogra? Quem suportará isso na eternidade? Então as pessoas ficam preocupadas com isso, fazendo essa leitura do texto. É agora que eu quero que os irmãos entendam alguns aspectos ligados à leitura de Mateus, levando em conta algumas informações antigas que eu passei para vocês. O Evangelho de Mateus foi escrito especialmente para os judeus. É um evangelho dirigido para o povo de Israel. E o Senhor Jesus, quando ele conta essas parábolas, ele leva em conta o fato de que Israel é considerado o servo do Senhor. Aqui, essas parábolas, essas ilustrações não estão falando da Igreja de Deus, sobre quem não há nenhuma condenação, que foram libertos de toda condenação, que tem segurança eterna. Essas passagens, elas estão falando do trato do Senhor com a nação israelita. Por quê? Porque podemos dizer isso? Porque em Isaías, que é um profeta constantemente mencionado por Mateus, em Isaías 41.8 não dá para abrir agora em todas as passagens, em Isaías 44.1, em Isaías 44.21. Nessas passagens, Israel é chamado de o servo do Senhor. Então o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte: Israel é o meu servo. A nação de Israel é o meu servo. E quando eu voltar, aqueles meus servos que não estiverem preparados, estes sofrerão punição. E o Senhor Jesus Cristo, certamente, ele tem em mente também os líderes judaicos.
Veja o versículo 45. Veja o versículo 45 que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar alimento no tempo certo? Isso se aplica ao mundo todo? Não. Isso se aplica aos líderes judaicos, aos chefes do judaísmo que deveriam alimentar os demais servos, os demais israelitas. O Senhor fala: essas pessoas, quando eu voltar, elas prestarão contas comigo. De modo que esses pontos ameaçadores que há nas ilustrações que o Senhor menciona aqui relativas à sua segunda vinda são pontos que se referem ao povo de Israel e aos líderes judaicos que deveriam cumprir uma função dada por ele, e nunca cumpriram. O Messias é o Senhor de Israel, e ele descerá. Israel, seu servo, parte de Israel. Seus servos não serão achados fiéis, e aqueles que receberam a incumbência de governar o seu povo e dirigir o seu povo corretamente, serão encontrados muitos deles explorando os servos do Senhor. Então o Senhor os chamará esses servos, a nação israelita, e dirá: olha, vocês não cumpriram o seu papel, saiam da minha presença. Parece que considerando o destino do livro de Mateus, que é um destino primariamente judaico, tem como alvo especialmente os judeus ou primariamente os judeus, parece que essa compreensão se ajusta melhor com o propósito geral do livro, salvo um entendimento melhor embasado. Isso também esbarra em algumas dificuldades. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando o Senhor voltar, todo Israel será salvo. Em Romanos, no capítulo 11, 25 e 26, a Bíblia diz que todo Israel será salvo quando o Senhor voltar. Então, como ele dirá a alguns judeus: olha para fora ali, onde haverá choro e ranger de dentes? Como? Se todo Israel será salvo. Senhor Jesus disse no capítulo 23, no versículo 39, ele fala que naquele dia Israel olhará para o céu e dirá: bendito que vem em nome do Senhor, ou seja, todos se converterão. Então como? O Senhor os punirá? Não sabemos. De alguma forma, aqueles que foram infiéis sofrerão alguma consequência e serão privados de algum benefício do reino que nós não sabemos qual é. Mas a escatologia bíblica, irmãos, é uma matéria que tem muitos pontos obscuros. Nem sempre nós conseguimos pegar uma linha e encontrá-la inteira sem nada solto. Encontramos linhas soltas e tentamos atá-las, e nós não conseguimos sempre atar essas linhas e temos que conviver com as linhas desatadas. Hoje eu disse na classe de novos membros pela manhã que a escatologia não é um quarto iluminado, é um quarto com algumas luzes fracas. Então nós não podemos correr nesse quarto, porque se eu correr num quarto pouco iluminado, a chance de eu quebrar a minha cabeça na parede é muito grande. Eu posso ver um quadro e pensar: é uma janela, vou pular e descer a cabeça na janela e me dar mal porque corri onde não poderia correr. Então nós caminhamos com cautela. Essas coisas que eu disse para os irmãos não devem ser acolhidas pelos irmãos como dogmas. Não, são possibilidades que nós encontramos nesse texto, possibilidades que tentam harmonizar a Escritura como um todo. Mas nós nem sempre conseguimos fazer isso a contento e dizer é isso e ponto final. Existem pontos na doutrina cristã, em especial a escatologia, que são pontos difíceis que nós não conseguimos desatar totalmente. Eu costumo brincava com os alunos do seminário dizendo: se você quer solucionar qualquer mistério teológico, pergunte para um primeiro-anista de teologia, que ele vai saber tudo. Por que ele vai saber tudo? Porque ele ainda não conhece toda a complexidade. Na medida em que ele vai estudando teologia e tendo contato com outras informações, ele começa a ter dificuldades de harmonizar todas as informações em alguns pontos. E então ele diz: realmente, eu não sei. Mas todo primeiro-anista de teologia fala: eu sei. Depois de 30 anos ele fala: eu não sei. É o contrário. Ele não começa falando não sei. Ele começa falando: eu sei. Depois de estudar bastante ele fala: realmente eu tenho que aprender, eu não sei. Mas realmente, irmãos, parece correto olhar para essas ameaças como ameaças dirigidas ao servo Israel, dizendo: fiquem atentos, o Messias, Senhor de Israel virá. Chegará o tempo quando a tribulação terminar, que o Messias de Israel virá, e o seu povo escolhido, a sua nação, o servo do Senhor Israel, que não estiver o membro desta nação que não estiver preparado, ele sofrerá algum tipo de juízo. Portanto, os israelitas fiquem apercebidos. E os irmãos vão dizer: mas tá ok, então tudo isso é para os judeus, e os gentios, e as outras nações.
Como ficam essas nações? Nós, o nosso povo, nós se a nossa concepção da escatologia estiver correta, nós teremos sido arrebatados, nós somos a Igreja de Deus sobre nós não há nenhuma condenação, mas e as outras nações, outros povos, as outras pessoas naquela época, o que vai acontecer com eles? Se esses textos falam tanto sobre a nação de Israel, o que os textos falam sobre as outras nações? Sobre as outras nações, os irmãos têm informações no capítulo 25, os versículos 31 até o fim. Nesse trecho, capítulo 25, 31 até o 46, aí os irmãos têm informações sobre todas as nações. Aí você pode ler em casa, não dá tempo de ler agora. E as pessoas que estão assistindo em casa ou verão depois, podem ler com calma o capítulo 25, 31 a 46. Esse trecho fala do que o Senhor fará quando voltar com todas as nações que há na terra. Confuso tudo isso? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu nada, né? Então, vocês ouçam em casa a pregação de novo, vão tentando entender? Quem sabe ajude um pouquinho aí. Ok, muito bem. Cansei vocês? Não? Vocês são muito bonzinhos comigo, né? Vocês sempre dizem não, não. Cansou não? Querem ir embora? Não, a gente quer ficar. Será que é verdade isso? Não sei não, né? Bom, vamos olhar para o texto agora. Eu quero propor aqui para vocês uma lição. Essa lição ela brota do texto, ainda que seja um texto escatológico, aplicado àquela geração que há de vir. Eu quero propor para vocês essa lição porque é uma lição muito atual. Então, observem a lição que eu quero propor para vocês. A lição é a seguinte: o ritmo comum na vida das pessoas. Se o pessoal da transmissão quiser escrever isso, pode escrever e colocar aí. O ritmo comum na vida das pessoas cria nelas a crença na perpétua mesmice. Eu não acabei a lição ainda. Mas vocês sabem o que é perpétua mesmice? O que é perpétua? Uma coisa que nunca acaba. E o que é mesmice? Uma coisa que nunca muda. É a perpétua mesmice. Lava a roupa todo dia. Que agonia. Não é isso? É a perpétua mesmice. Tudo sempre igual. Tudo sempre igual. Esse ritmo comum na vida das pessoas cria nelas uma crença. Elas começam a acreditar. Não, é que pregaram para elas. Elas começam a acreditar na perpétua mesmice, dizendo assim: o que é hoje será sempre. O que é hoje é o que foi ontem, e será amanhã e depois e sempre. Assim, é a perpétua mesmice. E aí continuando, cria nelas a crença na perpétua mesmice e a falsa sensação de segurança. Aí é que está o perigo. Eu vou falar de novo a lição. O ritmo comum na vida das pessoas cria nelas a crença na perpétua mesmice e a falsa sensação de segurança. Então as pessoas dizem assim: ah, sempre foi assim e sempre será assim. Esse negócio de Deus um dia se manifestar, do juízo do Senhor abrindo os céus e os homens olhando para as nuvens e vendo o sinal do Filho do Homem. Nada, nada. Olha, desde a época dos meus tataravós, é assim: o sol nasce e se põe, e a gente ali trabalha e o outro dia é igual, e aí nascem os, a gente se casa, e aí vem os filhos, a gente luta e os filhos crescem, aí os filhos se casam, e vem e vai, sempre foi assim. E quer saber? Sempre será assim. Então relaxa. Não tem esse negócio de sinal no céu, juízo de Deus, volta de Cristo, arrebatamento. Esqueça, relaxa. É a perene mesmice. Nada vai mudar. Foi assim, é assim e será assim. Não seja bobo. É assim que as coisas funcionam. Então o texto vai nos falar sobre isso. E esse texto vai nos mostrar 3 lições. Os irmãos vão olhar comigo essas lições. E a primeira lição é a seguinte: a crença, essa crença na perpétua mesmice é antiga. Pensam que é uma crença de agora? Não. Pensam que é uma crença da sociedade secularizada e ateísta em que nós vivemos? Não. A crença nessa perpétua mesmice é antiga, sempre existiu. Veja o versículo 36. Observe. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Bom, Jesus está respondendo aqui uma pergunta que foi feita no versículo 3. Olhem o versículo 3. Estando ele sentado no monte das oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular, dizendo: diz-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles perguntaram: quando? E aqui Jesus responde: mas quanto ao dia e à hora, vejam, tem um dia marcado e tem uma hora. Vai acontecer na história. Tem
dia e hora marcados. Está na agenda, está agendado. Na agenda de Deus com a data certa e o horário certo. E Jesus diz, no entanto, ninguém sabe, ninguém olhou nessa agenda. Ele diz, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E aí você assusta. Você fala, mas nem o Filho? Mas Jesus não é onisciente. Ele não é Deus. Jesus não é Deus. É ou não é? Deus não é onisciente? Como é que ele não sabe? Como é que ele não sabe? Pronto. Outro nó teológico para os pastores. Tentarem desatar problemas que temos que desatar. Alguns falam assim, não, ele não sabia nessa época aqui, agora. Ele já sabe. Já foi pro céu, já aprendeu. Isso não resolve nada. Não resolve nada isso. Não sabia. Aprendeu. Outros falam, é que ele se auto-esvaziou do seu conhecimento. O auto-esvaziamento de Felipe. E nesse segunda se aplica aqui. Não tem nada a ver. Felipe é nesse. Segunda fala de se auto-esvaziar da própria glória, não do conhecimento. E agora? Como é que nós lidamos com esse grande dilema aqui? Irmãos, é difícil. É difícil. Na verdade, eu vou propor uma resposta. E a resposta que eu vou propor é a seguinte. A Trindade se relaciona em dois níveis. No nível intratrinitário e no nível extratrinitário. Entenderam? Não, né? Não tem problema, eu vou ficar falando mesmo assim. No nível intratrinitário, são as relações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas relações são extremamente misteriosas para nós. Nós não conseguimos compreender a sociedade trinitária, a comunhão trinitária no seu âmago, no seu centro. Porque notem bem, vejam o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é o Deus unigênito. O Pai é unigênito? Não. Mas o Filho é unigênito em relação ao Pai, ou seja, ele é um Deus gerado. Um Deus gerado. Os teólogos do passado disseram o seguinte, ele é um Deus gerado, mas não. É que ele teve um início, porque se ele teve um início ele é um Deus criado, e se ele é um Deus criado, ele é criatura. Não é Deus, então ele não pode ser criado, então ele é um Deus gerado. Mas como ele é um Deus gerado? Os teólogos respondem, ele é um Deus eternamente gerado, porque ele é o Deus unigênito. Eternamente gerado é a Bíblia diz o Deus unigênito, mas como pode alguém ser eternamente gerado? Não sabemos, são as relações intratrinitárias dentro da Trindade e essas relações são misteriosas. Para nós o Espírito Santo não é gerado, o Espírito Santo não é unigênito, o Espírito Santo é procedente, é o Espírito que procede do Pai. Qual é a diferença? Porque o Espírito Santo não é filho, porque ele não é gerado, não é unigênito. Ele é procedente. Qual é a diferença entre ser procedente e ser gerado? Nós não sabemos. O Pai não é. O Pai do Espírito é o Pai do Filho. Do Espírito, ele é a fonte, não é o Pai. E essas informações chegam para nós e nós não conseguimos compreender. São mistérios grandiosos que mostram que o nosso Deus está muito acima da nossa compreensão. Diante disso eu faço o que, Senhor? Eu não compreendo esse abismo. Eu me humilho diante dele. Eu me humilho dizendo, Senhor, o Senhor não é um Deus que eu criei na minha cabeça. O Senhor não é um Deus criado pelo homem, pela mentalidade humana, por uma razão muito simples. A mente humana sequer consegue te compreender. Como o Senhor poderia ter sido criado por nós? Há deuses criados pelos homens, mas esses deuses são explicáveis. Esses deuses eu consigo explicar, mas o Deus da Bíblia está acima da nossa compreensão. Ele é um Deus trino, em que o Pai é uma fonte perene das outras duas pessoas, e essas outras pessoas tendo no Pai sua fonte não tem início porque são eternas, e a diferença entre elas é que o Pai não é gerado e nem procedente de nada, enquanto o Filho é gerado e não procedente, e o Espírito é procedente e não gerado. E eu não entendo nada do que eu acabei de falar, mas esse é o Deus da Bíblia, e isso serve para nos humilhar. Nós nos humilhamos diante dele, dizendo, Senhor, como eu posso? Eu só posso te adorar. Não, eu não consigo explicar quem é o Senhor. Eu vou passar a eternidade te conhecendo, porque eu não entendo essas coisas. Não entendo essas coisas. Essas são as relações intratrinitárias, dentro da Trindade. E nessas relações, o Filho não conhece totalmente a mente do Pai. Não. Ele disse, eu falei a vocês as coisas que o Pai me ensinou. A mente do Pai está fora do objeto da onisciência divina das demais pessoas. Agora notem, então Jesus não é onisciente? Acompanhem nas relações extratrinitárias. Nas relações com a criação, com o universo, com o homem, com
Os anjos com a história com a mente dos homens e dos anjos. Nessas relações extratrinitárias que são as relações que nós conhecemos. Melhor, nessas relações o Filho é onisciente, ele conhece o coração de cada um, conhece o futuro de cada um, conhece todos os mistérios de tudo que há. Nas relações extratrinitárias. Nas relações intratrinitárias, a mente do Pai, o Filho, o Pai, reservou para si algumas coisas. Lembram em Atos 1,7? Quando os discípulos perguntaram, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele respondeu, não vos compete conhecer os tempos e épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Isso o Pai não revelou a ninguém. A mente dele nesse aspecto, ele guardou só para ele. Nem as demais pessoas da Trindade conhecem isso. Na relação intratrinitária, há espaços que o Pai reservou só para si. E o Filho continua onisciente por causa das relações extratrinitárias. E é assim que esse versículo deve ser compreendido, mantendo a ortodoxia e a divindade do Filho. Os irmãos devem estar pensando, pastor, hoje estou saindo daqui mais confuso do que entrei. Tudo que está sendo dito, né? Ok. Desculpa, irmãos, mas eu tenho que explicar os versículos. Nem sempre é fácil explicar os versículos. Às vezes os versículos são difíceis. Vamos prosseguir. Agora notem. Eu estou dizendo que o ritmo comum da vida das pessoas cria nelas a crença na perpétua mesmice e a falsa sensação de segurança. É o que estamos aprendendo. Então, notem, o versículo 36 fala que ninguém sabe quando o Filho virá, nem mesmo o Filho. E aí diz, pois a vinda do Filho do homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Por quê? Na sequência do texto nós aprenderemos. Nos dias de Noé já acreditavam na perpétua mesmice. As coisas sempre são assim. As coisas sempre foram assim. E sempre serão assim. Quando Jesus remete a lembrança dos seus ouvintes aos dias de Noé, ele está dizendo, olha, como é agora já foi no passado. A crença na mesmice perpétua é antiga. Os homens da antiguidade, os homens nos primeiros dias, os homens mencionados nas primeiras páginas da Bíblia já acreditavam na mesmice perpétua, já acreditavam que nada iria acontecer, já acreditavam e nutriam uma segurança no coração, dizendo tudo será sempre assim, nada vai nos acontecer, nunca. Haverá uma intervenção divina, nunca o céu se abrirá, nunca. Haverá sinal nenhum, nós vamos seguir nos nossos rumos. Normalmente, indo trabalhar na segunda-feira e descansando a partir de sexta e assim sucessivamente, ano após ano e geração após geração. E nunca nada vai se alterar. E essa crença, diz Jesus, vem desde os dias antigos. Mas lendo a sequência, nós aprendemos uma outra lição sobre isso. E a outra lição que eu quero mostrar para os irmãos é que a crença na mesmice perpétua é comprovadamente errada. Se alguém aqui que está ouvindo eu falar, seja aqui, seja pela internet, ou assistirá depois, se alguém acredita na mesmice perpétua que até o fim, se é que haverá um fim, nada mudará sempre. Será assim, lembre-se, você está errado. E o Senhor mostra isso no versículo 38. Veja o que diz o versículo 38. O texto diz assim, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que é isso? É a constante mesmice. Tem coisa mais comum e rotineira do que comer e beber? É a primeira coisa que eu faço. Quando eu levanto, é a primeira coisa que você faz? Comemos, bebemos, trabalhamos, o tempo passa, nos casamos, há algumas exceções, e assim a coisa continua. E depois que nos casamos, comemos, bebemos, prosseguimos, e vemos outras pessoas fazendo a mesma coisa e se casando e tendo filhos. A coisa sempre acontecendo assim. Mas vejam como termina o versículo. Existe uma palavrinha pequena aqui que muda tudo, que põe em termo a mesmice, que põe um fim à mesmice. O texto diz, eles casavam, andavam-se em casamento, comiam, bebiam, enfim, até. Esse até mostra que a mesmice não é perpétua. Existe um até, existe um ponto final e nós temos que aprender com o passado, nós temos que aprender com a história, nós temos uma prova histórica de que a mesmice perpétua é uma crença falsa e as pessoas que se sentem inseguras com base nela estão erradas e podem se dar muito mal por crerem nisso. Podem acreditar que tudo continuará sempre igual e se sentirem seguras e não cuidarem de sua vida espiritual. Dizendo, eu como, eu bebo, eu sigo na vida normalmente, nada acontecerá, não haverá um até, mas haverá um até. Pedro mostrava o perigo das pessoas crerem na mesmice perpétua.
Vejam, me acompanhem, é muito importante os irmãos olharem esse texto. Veja a segunda de Pedro. Vejam como é perigoso alguém cair nessa crença. Segunda de Pedro, abram a Bíblia bem depressa, deixem marcado o texto de Mateus e abram em segunda de Pedro. E depois que eu terminar de ler, não fechem em segunda de Pedro, continuem lá. Vejam, segunda de Pedro 3 é segunda de Pedro. Alguns irmãos abrem em primeira de Pedro e ficam olhando para mim com cara feia, dizendo que estou lendo errado. Não, é segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, versículo 3. Vejam o que diz esse texto. Como existem pessoas que acreditam na mesmice perpétua. Já nos dias de Pedro, desprezando a história, desprezando os exemplos da história, especialmente a história de Noé. Vejam o que diz o texto. Aqui saibam antes de tudo, restem atenção, palavra para nós. Saibam, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Homens, zombadores que seguem suas paixões. Vocês conhecem alguém assim? Que zombam da verdade e que andam segundo seus desejos carnais. Vocês conhecem pessoas assim? Muito bem. Aqui o texto fala da conduta deles, do que eles fazem. Agora vejam o que eles dizem. Versículo 4 dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles acreditam na perpétua mesmice. Sempre igual, nunca mudou, sempre. Foi assim e sempre será assim. E ele prossegue dizendo, olhem. Só, versículo 5, pois de propósito ignoram que desde a antiguidade pela palavra de Deus existiram os céus e a terra. E esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas o que eles fazem? Eles voluntariamente negam isso. Vocês conhecem alguém que diz, eu não acredito no dilúvio? Conhecem? O mundo aí fora ninguém acredita no dilúvio. Zombam do dilúvio. Fazem piadas com o dilúvio. Nós vemos desenhinhos de arcas de Noé com girafinhas aparecendo ali com seu pescocinho para fora. E as pessoas zombam, fazem piadas com isso, fazem caricaturas com isso. E nas universidades as pessoas zombam disso dizendo, o quê? Isso nunca existiu. Eles dizem, não há provas científicas do dilúvio. Meu Deus, o que mais existe na Terra são provas do dilúvio. Mas dizem não, essas evidências não são do dilúvio, são evidências de outras coisas. São evidências de um desgaste natural que ocorreu ao longo de milhões de anos. Deliberadamente negam que um dia o mundo sofreu o juízo direto de Deus. E por que fazem isso? Por que negam deliberadamente isso? Porque querem crer na constante e perpétua mesmice, para dizer Deus nunca julgará ninguém. Deus nunca vai interferir, Deus nunca fará isso. Como foi no passado, sempre será. Nunca existiu uma intervenção divina e nunca existirá. Mentira. Já houve intervenção divina sim. Vocês não creem nisso porque vocês não querem. O texto diz que deliberadamente. Vocês se esquecem e negam essa verdade. Mas nós temos uma prova histórica de que o dilúvio aconteceu. De que o juízo de Deus já veio uma vez e pôs um fim à mesmice que parecia perpétua. Pôs um fim nisso e acabou com a rotina e levou a todos. Mas vocês negam. Isso porque querem crer na perpétua mesmice, se segurando numa paz que é imaginária, que é falsa, que é mentirosa, que é fruto da negação que vocês fazem, livre e aberta, da palavra de Deus. Crença na mesmice perpétua está errada. E a história de Noé prova isso. Mas os homens de hoje, dos dias de Pedro, negavam a história de Noé. Quer evangelizar alguém? Conte a história de Noé. O dilúvio no meio científico é uma das realidades mais atacadas. Por que será? Depois da criação do homem direta feita por Deus, a segunda realidade mais atacada pelos cientistas é o dilúvio. Nenhum cientista, na sua maioria, todos ateus, afirma o dilúvio. Eles negam o dilúvio. Dizem, não, isso não aconteceu. Ainda que existam evidências na própria topografia da Terra acerca disso. E fazem isso para manter a sua crença falsa na perpétua mesmice. E aí então, o texto acaba. E o texto acaba nos versículos 39 a 42, mostrando mais uma lição. E qual é a última lição? A crença na mesmice perpétua conduz à ruína. A crença na mesmice perpétua conduz à ruína. Esse discurso dos homens de segunda de Pedro, essa crença atual, tudo isso conduz à ruína. Vejam, o texto diz no versículo
39. E não se deram conta, não perceberam até que veio o dilúvio. Foi repentino. Mas notem, foi repentino, mas... Se você olhar, eu falei para você deixar a 2 de Pedro aberto. Se você olhar o capítulo 2, versículo 5, você vai ver em 2 de Pedro 2, 5, você vai ver que Noé era um pregador da justiça. Ele pregava avisando, ele pregava, dizendo, o dilúvio virá. Mas mesmo assim, eles não deram ouvidos e não perceberam, até que Noé entrou na arca. O texto diz, e não se deram conta. Até que veio o dilúvio e levou a todos, aqui o juízo de Deus. Levou a todos para o seu destino, para a morte. As águas desabaram do céu e as fontes se abriram. E uma imensa inundação aconteceu. De modo repentino, não deu para fugir e todo mundo foi inundado. E toda aquela geração morreu sob o juízo de Deus. Jesus termina, dizendo assim, também será a vinda do Filho do Homem. Haverá pregadores. Como não é? Dizendo o Senhor, o Senhor virá. Vejam, a grande tribulação está terminando, vejam. O anticristo está no seu lugar, os sinais estão se cumprindo. O Senhor virá, o Senhor aparecerá no céu, o seu sinal será visto por todos, mas eles não ouvirão. Os crentes da época vão se preparar, entrarão na arca da cruz, entrarão na arca da fé e estarão prontos, aguardando, mas eles não perceberão. E então o Senhor virá como um dilúvio repentinamente, e vai levar a todos também. O texto diz assim, então estando 2 homens no campo, é o dia a dia, é a mesmice. Estão trabalhando no campo, saíram pela manhã levando suas sementes, levando suas ferramentas. Dia comum de trabalho, um dia normal. Estão lá juntos trabalhando. No campo. É a mesmice. Nada mudará, é um dia como o outro. Vamos aqui trabalhar no campo. Mas o que acontece? Um será levado para juízo. Isso aqui não é arrebatamento da igreja não, viu? Não é arrebatamento da igreja, isso aqui não. Arrebatamento já aconteceu. Um será levado. É o juízo. Outro será deixado para entrar no reino. E notem, as mulheres estarão a trabalhar no moinho. É um moinho doméstico, não estão trabalhando lá fora no moinho grande não, é um moinho doméstico. Um moinho pequeno. Estão em casa moendo farinha, moendo grãos para fazer farinha. 2 mulheres, talvez a mãe e a filha. Filha, vai lá pegar os grãos que o papai trouxe do campo. Vamos moer, vamos fazer farinha para o pão. É o dia, é a mesmice. E então uma será levada para juízo e outra deixada para desfrutar das bênçãos do reino. Crerão na perpétua mesmice e rejeitaram os avisos da vinda do Senhor, e isso trouxe ruína para muitos. E assim termina o texto. Acabou. E você vai para casa dizendo, isso vai acontecer só depois da tribulação mesmo? Prossigamos. Ainda bem que eu nasci nessa época. E ainda bem que também eu sou crente. Se o pastor tiver certo, eu vou ser arrebatado antes da tribulação. Eu nem vou ver o anticristo. Ok. Muito bem. Mas então por que esse texto está aqui? Irmãos, nós, os crentes de todas as épocas, nós corremos um risco muito semelhante aos crentes desta geração que virá, aos homens, um risco muito semelhante. Aqueles que correrão os homens dessa geração que virá. Que risco é esse? É crer também na perpétua mesmice hoje, achando que a nossa vida de erros, de pecados envelhecidos a pecados que envelhecem em nós, achando que os nossos defeitos, aqueles que ficam em nós, preservamos, porque gostamos, são os nossos pecadinhos de estimação, achando que as nossas paixões que alimentamos, que cuidamos, que preservamos em nós, elas poderão continuar ali, ano após ano, dia após dia, e nada vai acontecer, nada. Nós temos a nossa pequena, perpétua mesmice, e podemos acreditar que o que fizemos ontem e anteontem e lá na nossa juventude lá atrás, e ainda fazemos hoje, as nossas inclinações ruins, as nossas invejas, as nossas imoralidades mentais ou não, os traços do nosso gênio, do nosso caráter, que são errados e pecaminosos, e que temos que abandonar e que não abandonamos. Nós cremos. Os anos têm passado, eu tenho agido assim ao longo de toda a minha vida e nunca nada aconteceu. Sempre foi assim. Eu sempre tratei as pessoas desse jeito e nunca caiu um raio na minha cabeça. Não, eu posso prosseguir por mais alguns anos. Eu posso continuar sendo desmazelado. Eu posso continuar sendo áspero. Eu posso continuar sendo imoral. Eu posso continuar sendo um crente relapso e indiferente às coisas de Deus. Eu posso continuar sendo um marido que trata mal a esposa e não a ama. Eu posso continuar sendo um filho rebelde
eu posso continuar uma pessoa de boca suja. Eu posso continuar sendo uma esposa que não é submissa. Isso sempre foi assim e nunca. Eu fui castigado por nada. Nunca. Eu acordei cedo e o chão se abriu e me levou em um grande abismo e eu caí lá dentro. Não. Tudo é igual desde os tempos da minha mocidade até hoje. Nunca aconteceu nada. Eu pensava que um dia eu tinha medo. Eu pensava que um dia ia abrir o céu e um raio cair na minha cabeça. Mas nunca caiu. Então, eu vou prosseguir, pastor. Eu vou prosseguir na minha batidinha. Tá bom do jeito que tá. Não vai acontecer nada. Surpresa. Eu tenho um versículo. Eu tenho um versículo para hoje. Eu tenho um versículo que não é escatológico. Eu tenho um versículo para agora. Eu tenho um versículo para quem crê na constante mesmice, vocês não vão escapar dele. Eu vou ler para vocês. Vejam Galatas 6. Vou estragar sua poltrona. Vou rasgar seu colchão. Vou destruir seu descanso. Ah, eu vou sim. Gálatas 6, versículo 7. Vejam o que diz. Vejam o que diz esse versículo. Não vos enganeis. Como alguém pode se enganar? Alguém pode se enganar dizendo: assim, eu posso continuar fazendo o que estou fazendo que nada vai acontecer. Eu posso continuar errado? Posso. Continuar no meu pecado? Posso continuar praticando os males que eu pratico? Muitas pessoas nem sequer sabem o que eu faço. Eu posso continuar, sim, nos meus erros, nos meus delitos, nas coisas que não agradam a Deus, eu posso continuar nisso, sem que nada me aconteça. Paulo fala: não vos enganeis. Quem pensa assim está se auto-enganando. Por quê? O texto diz, no versículo 7, não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Não. Zombe de Deus. Não olhe para suas falhas dizendo: eu vou continuar fazendo essas coisas e serei feliz. Não zombe de Deus. Esse auto-engano, é zombar de Deus. E o texto prossegue dizendo: portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Haverá um dia em que a mesmice vai acabar, e o Senhor interferirá sim. O Senhor julgará o seu povo e fará você colher o que você plantou. Ao longo da sua vida, o tempo de semear vai acabar, e chegará o tempo da colheita. A mesmice da semeadura acabará, e começará o tempo de colher o que se plantou. E se você plantou rebelião, se você plantou desmazelo, se você plantou falta de cuidado com as coisas de Deus, se você plantou imoralidades, se você plantou inimizades, se você plantou heresias, se você plantou mentiras, você vai colher corrupção disso, não duvide. A mesmice perpétua não existe, não existirá amanhã e não existe. Agora nesta vida, você colherá o que plantou. Não duvide disso, não zombe de Deus, não engane a si mesmo. Não se deixe levar por essa falsa sensação de insegurança, porque isso será sua ruína. Avalie sua vida, diga: Senhor, eu tenho acalentado na minha vida falhas, no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com os meus irmãos, com o Senhor, com a minha igreja, eu tenho acalentado pecados no meu coração e eu perdi o medo. Eu perdi o medo por causa da mesmice. E eu acredito que nada vai acontecer, que eu nunca vou colher nada disso, mas eu sei que é mentira. Eu estou me enganando. Me perdoe. Me lave. Me ajude a abandonar essas coisas, porque eu sei que o tempo da colheita virá. Me ajude, Senhor. Perdoa-me. Muda minha vida. O tempo virá. Tenha temor do Senhor, de Deus. Não se zomba. Quando eu era menino, morava numa rua muito pobre e havia um armazém na esquina do seu Manuel. E eu comprava leite e pão. Minha mãe falava: Marcos, vai comprar leite e pão. E era a minha mesmice. Todo dia eu ia comprar leite e pão. Eu ia descendo e eu chegava na porta de 2 velhinhos, 3 casas um pouco acima do mercadinho. O mercadinho está lá até hoje. Agora virou um boteco, mas não temos progredido muito. E nessa casa dos 2 velhinhos, eles estavam lá dentro, bem velhinhos, havia um cachorro bravo. Na primeira vez que eu passei, o cachorro veio correndo para cima de mim e parou no portão. Eu levei um susto e ele pulou no portão e começou a latir. E eu levei um susto enorme. Aí eu vi que ele estava preso. Ufa! No segundo dia eu passei de novo, o cachorro veio correndo, eu assustei de novo. No terceiro dia, o cachorro veio de novo. Cachorro bobo. Passei na minha pequena mesmice. Peguei o meu pão e o meu leite. Levei para minha mãe. Nos outros dias eu passava. O cachorro vinha. Eu olhava assim. Comecei a ficar mais ousado. Eu comecei a passar na porta. E eu chutava a cerca. Nem me mordei.
Os velhinhos não podiam reclamar, ficavam lá dentro, acho que nem escutavam nada. Deviam ser surdos, não sei. E o cachorro vinha. Sempre. Sempre. E eu, todo dia era igual. Eu perdi o medo do cachorrinho. E eu até chutava a cerca. Eu fazia questão de chutar a cerca. Passava em frente. Se o cachorro não vinha, eu chutava pra ele vir. Pá, eu era gente boa, viu, gente? Era gente boa. Um dia, na minha constante mesmice, eu passei em frente. E o cachorro veio. E eu nem liguei. Mas quando ele bateu no portão, o portão abriu. E o cachorro parou. E eu parei. E o cachorro disse: chuta agora. E nós ficamos nos entreolhando. Durante algum tempo. Ele não falou isso, ele disse isso com os olhos. Eu pude interpretar. E eu disse: meu Deus, isso não está acontecendo. E gente, garotos aqui, os homens aqui já foram pequenos, já tentaram correr de um cachorro? Eu corri como um louco aquele dia. E o cachorro atrás de mim. Ele ia me pegar. E eu desesperado, meu Deus, chegou o dia da colheita. Chegou o dia da ceifa. Eu plantei. Vou colher agora. E pensando na ceifa, pensando na colheita, eu vi uma plantação alta numa praça. E eu entrei. No meio dele, o cachorro era pequenininho, ele pulou e só ficou o pescocinho pra fora, ele tentando andar no meio daquele mato todo. Eu corri pelo mato e ele não conseguia correr pelo meio do mato. Aí ele desistiu. O que me salvou foi isso. Nos outros dias, irmãos, eu passei a respeitar. Eu pensei comigo. Na época, essa crença na perpétua mesmice realmente é perigosa. É bom eu tomar cuidado, porque as coisas nem sempre são como foram. Algo pode mudar e pode me prejudicar. Aquele cachorrinho é o seu pecado. É o meu pecado. É o nosso pecado. É aquele cachorrinho. No começo, ele assustou você, mas depois você perdeu o medo. E você até chuta a cerca. Mas um dia ele alcançará você. E ferirá você, machucará você. E você sofrerá as consequências de ter se confiado numa segurança ilusória e falsa, porque plantou o mal e colheu o sofrimento. Não creia nisso. Diga ao Senhor: Senhor, me perdoe pelos meus velhos pecados, me perdoe-me. Ajuda a mudar. E o Senhor terá misericórdia de você, perdoará o seu pecado e lhe dará uma segurança verdadeira, genuína. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse texto maravilhoso. Louvado seja o seu nome por tudo. Isso. Ajuda-nos, Senhor, nós somos tão relapsos, nós cremos nessa mesmice contínua e descansamos nela, crendo que nunca nada mudará. Mas não é assim que o Senhor governa o universo. O Senhor traz a colheita depois do plantio. E se plantamos o mal, um dia colheremos o mal. Por isso, abençoa o seu povo. Trabalha no seu povo. Enriquece o seu povo com a verdade. Protege-nos com a verdade. Ajuda aqueles que estão descansando numa falsa paz, para que despertem e para que se voltem para o Senhor em arrependimento e temor e vivem uma vida dinâmica, de obediência, de alegria e de segurança verdadeira. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.